A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos, amém, queridas. Vamos continuar aqui, mas deixa eu te falar algo antes. Quanto que a gente sabe que estamos louvando ou estamos só cantando? Isso é importante, porque às vezes a gente está cantando, sabe, no músico tem músicas bonitas, músicas que mexem com a sua alma, mexem com a sua cabeça. Me lembro, muitos anos atrás, põe anos nisso, né? Aquele rapaz, o tal do Fred Mercury, se não me engano, vieram cantando uma música, até fica arrepiado, assim, milhares, multidão incontável de pessoas cantando junto com ele e tudo, está ali tudo movido assim, sentimentalmente, emocionalmente. Qual é a diferença do nosso louvor para isso? Tem diferença. E eu e você precisamos saber disso. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Como que eu sei se é louvor ou cantoria? Presença. Presença divina. A presença manifestou, é porque é louvor. A presença não manifestou, é cantoria. Pode ser bonito, pode mexer com as suas emoções, mas não tem presença de Deus, então não é louvor. Louvor traz a presença de Deus. E eu queria falar para os irmãos, isso não é frase de efeito nem nada, mas uma das igrejas que mais eu sinto a presença no louvor é aqui na Noa. É uma coisa impressionante. O Tony sabe disso, ele pode reafirmar que eu não estou falando só isso aqui para agradar os irmãos. Puxa vida, vocês são muito abençoados nisso, muito. Na verdade, a Noa é um presente de Deus para a videira, né? Nós temos aprendido e estamos sendo muito inspirados por vocês, o que Deus está fazendo aqui e tudo, amém? Bom, mas então, deixa eu dar continuidade aqui, que é uma continuação do que eu estava falando. Então, na parte da manhã, que não foi só manhã, né? Entramos num bom tempo à tarde, né? Graça, eu quero pegar a frase dessa forma, graça para multiplicar. Então, a graça de Deus, a expressão da graça de Deus é a cruz do Calvário. O pastor Bruno falou aqui, você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar um carro? Para te dar uma casa? Para curar uma enfermidade? Para restaurar um casamento? Isso aí a gente consegue isso, vai no médico, tem gente aí que é especialista em arrumar casamento, tem até uns aplicativos aí que casa pessoas, carro, o mundo inteiro tem carro, e a maioria não tem Jesus, casa. Então, veja, a obra do Calvário é a maior expressão do amor de Deus por você e por mim, chama-se graça de Deus. Então, a obra do Calvário é a expressão maior da graça de Deus. Então, quando eu vejo isso, eu preciso valorizar ou desconsiderar. Sabe, irmão, não fala para mim que você valoriza algo que você despreza. Como eu dei exemplo aqui do meu relógio, se eu te der ele, você jogar no lixo, você não sabe o valor que ele tem. Então, a minha atitude, a sua atitude, as nossas escolhas vai definir o que verdadeiramente o valor que nós damos nas coisas. Então, a sua forma de viver a vida cristã define o valor que você dá na graça de Deus, na obra do Calvário. Então, se você dá valor, se realmente isso te inspira, pode ter certeza que sua vida vai mudar toda. Vai mudar o quê? O foco. Então, quando eu vejo alguém, é igual as pessoas falam, pastor, esse ano vai ser muito bom. Eu falo, ok, deixa eu ver seus alvos. Aí eu vejo os alvos. Dependendo dos alvos, eu fico pensando, ela ainda está focada no aqui e no agora. Só está pensando nisso. Isso significa que ainda não entendeu, não compreendeu, e se compreendeu, é pior ainda, desprezou. Então, em nome de Jesus, não despreza a graça de Deus. Me deixa indignado isso, porque custou muito caro ao Senhor levar você para casar com Jesus. Então, veja, Jesus não morreu na cruz do Calvário para te libertar do inferno. Te libertar do inferno foi só uma consequência. Porque a noiva de Jesus não pode viver no inferno. Então, teve que tirar você do inferno para você poder casar com Jesus e viver eternamente. Então, curar você é só consequência.
Restaurar seu casamento é só consequência, te prosperar é só consequência. As coisas materiais são só consequências. Você casar, você ter filhos, isso é só consequências. O alvo de Deus é te preparar para casar com Jesus e reinar eternamente junto com Ele. Amém? Amém, igreja? Fala para o seu irmão, que valor que você dá para isso? Eu sempre falo para os pastores, olha, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela ser hipócrita com ela mesma. Porque ela não vai sair do lugar. Então, veja, eu tenho uma equipe grande, graças a Deus, de pastores que eu acompanho, e eu nunca chego para Deus e falo, meu Deus, que alegria ter toda essa equipe. Porque tem alguns que é canseira de alma. De verdade. Eu tenho que orar para andar junto, para estar junto, para não deixar a pessoa, para não escolher da equipe e tudo. Mas eu não chego para Deus e falo, ó Deus, que maravilha o fulano. Eu falo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu não estou aguentando fulano. E o problema não está no fulano, o problema está em mim. Porque Jesus aguentou um Judas 3 anos e meio, sabendo que estava roubando, e Jesus manteve ele lá e tratou ele como tratou todos. E eu quero ser como Jesus. Então, faz parte da equipe, tem aquelas pessoas que pisam no seu calo. Tem aquelas pessoas que dão canseira de alma. Mas você ama a si mesmo, você fica a si mesmo. Agora, se você tem alguém que é canseira de alma, e você fala, aí o irmão chega e todo se abraçou, meu irmão, que maravilha, você é um presente de Deus. Isso é mentira. E isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai fazer você crescer. Então, é muito melhor. Você não vai falar para o irmão que ele é canseira de alma, não, tem misericórdia. Você vai para Deus, porque o problema está aqui, não é lá. Jesus chamava Judas de amigo, e ele não era... Jesus não estava falando aquilo para agradar Judas. Ele realmente olhava para Judas como amigo, mas Judas não via Jesus como amigo. Mas Jesus via. Então, você vai para Deus. Fala, ó Deus, a tua palavra diz isso, mas meu coração está nisso aqui, olha, não é no que o Senhor está falando. Porque essa é a forma, é o caminho de mudança. Então, se você não valoriza a graça de Deus, fala para Deus. Deus, eu não consigo valorizar a tua graça como eu deveria. Então, me dá a revelação, muda a minha vida, abre os meus olhos, porque eu preciso enxergar como o Senhor enxerga. Pode ter certeza, Deus vai te dar essa experiência. Mas não minta para você mesmo. Certa vez, conversando com um casal de pastores, aí no discipulado, e a irmã falou assim, pastor, o fulano não me ama. Ele falou, que é isso? Que absurdo. É lógico que eu amo. Aí eu falei para ele, eu concordo com ela. Ele falou, que isso, pastor, agora você está dentro de mim. Eu falei, não, eu vou te falar por quê. Tem não sei quantos anos nós estamos juntos, nunca vi você pegar na mão dela, dar um abraço nela, dar um beijo nela, ter uma palavra de carinho, não investe, você larga ela que faz tudo sozinho, você não tem um elogio, não tem nada, e você fala que ama, então se você odiasse, pelo amor de Deus, você ia matar ela. Ué. Se amou, esfriou, porque do tempo que eu conheço, aí não tem amor vibrante de forma alguma. Então tem que reconhecer. Então eu e minha esposa, nós estamos casados há 41 anos. Ela vai fazer 42. E já a conheço há 43, que tem 2 anos, conheci, ficamos noivos, casamos 41 anos. Irmãos, em 41 anos de casamento, pelo amor de Deus, já amamos, já esfriamos, já separar a gente nunca quis, mas matar um outro já aconteceu. Então não adianta. Eu me lembro, uma das vezes, então eu tenho 2 filhos, e homens, e eu ficava muito preocupado com a vida deles. O que eles vão ser? Porque filho é o seguinte, você investe 20 anos para você saber no que deu o investimento. Até 20 anos você fica olhando e fala, meu Deus do céu, acho que eu errei, não é possível, olha o que o menino está fazendo. Mas aí depois dos 20, aí começa a estabilizar, e aí você fala, valeu a pena o investimento. E eu ficava olhando e pensando, será que esse trem vai dar certo? Será que esses meninos vão prestar? Será que... E tudo. Então, era uma preocupação minha, da minha esposa, muito focado neles. Então, saía, não chegava, falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa? Aí, depois que eles cresceram, né, aí já sabe, né, os hormônios, assim,
manifesta bastante e tudo, aí vontade de namorar. Eu falei, se namorar, esse trem da zica, tinha que ser corte, e se não for corte, e se complicar a vida? Então, aquela preocupação. Nós passamos muitos anos, eu e ela, preocupados com os nossos filhos. Aí casou um, aí casou outro. Quando o outro estava casando, eu falei para minha esposa, nossa, uma hora que esses meninos casar, nós vamos ter sossego. Aí, só eu e você, vai ser aquele desfrute, não sei mais o que e tudo. Tá bom, casou o segundo. O dia que casou o segundo, que eu e ela voltamos para casa, sabe aquele vazio dentro de casa assim? Eu fiquei olhando, falei, deve ser só essa semana. Passou a semana, ficou do mesmo jeito. Passou a outra, e eu ficava pensando assim, está faltando alguma coisa aqui. Porque era para a gente assim, estar batendo palma e desfrutando. Não, a gente não tinha o que conversar. Ficava olhando para a cara um do outro, ficava assim, o que está acontecendo? Aí, depois de um mês, eu falei para ela, eu sei o que está acontecendo, nosso amor esfriou. Só pode ser, ué. Porque o meu não está brilhando assim, querendo te abraçar, beijar, e fazer amor, e não sei mais o quê, e passear, e comer. Não está, não. Eu estou olhando para você pensando, quem é essa mulher? Aí ela falou para mim, que bom que você falou. Eu falei, por quê? Porque está acontecendo a mesma coisa comigo. Eu, o quê? Como? Eu falei para ela, então, vamos investir nisso aí. Vamos investir, porque o que é que está acontecendo? Tem que ter paixão nisso. Nós somos casados, nós não podemos viver sem paixão. Né? Nós não viramos amiguinho um do outro, não, nós somos casados. Aí nós começamos a investir, eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu não te conhecia, não tinha amor nenhum, não tinha sentimento nenhum por você. E aí, você deu uma de durona lá e eu te conquistei. E aí fiquei apaixonado. Então, vamos repetir a mesma coisa. Você dá uma de durona aí e eu vou te conquistar de novo. E aí, a paixão... E pronto. Não deu 6 meses, estava lá os olhinhos brilhando de novo. Então, isso faz parte. Mas se não reconhece isso, e aí? Então, reconheça, seu amor pelo Senhor esfriou. Ou que você não valoriza a graça de Deus. Porque quando você reconhece isso, você é sincero com Deus, Deus faz a obra. Lembra quando, lá em Apocalipse, o Senhor ajustando as igrejas? Qual foi a primeira coisa que Ele ajustou? A primeira, com a igreja de Éfeso. Está tudo bom dentro dessa igreja, mas falta algo. Vocês esfriaram no primeiro amor. Então, dá um jeito de resolver isso. Então, é Jesus reconhecendo que a noiva esfriou o amor por Ele. Ele fala, não dá para viver assim, tem que ter paixão, dá um jeito de resolver isso. Volta, veja onde é que começou a esfriar e recomeça dali. Isso acontece em tudo. Então, veja, se o Senhor é sincero, está vendo e olhando e fala, olha, está faltando isso, então, em nome de Jesus, seja sincero com você mesmo. Reconheça que falta visão, falta revelação, compreensão, que falta poder, falta unção, falta amor, falta responsabilidade. Reconheça, porque quando você reconhecer, é o primeiro passo para resolver. Amém, queridos? Amém? Amém? Fala para o seu irmão aí, você reconhece alguma coisa que está faltando? Amém. Então vamos para lá, vamos continuar. Terminando essa questão da graça, então dá valor, em nome de Jesus, dá valor. Porque quem dá valor paga preço. E pode ter certeza, tem preço. A graça de Deus é aquilo que Deus faz, que você tem toda a disposição de pagar o preço. Quem conhece a graça de Deus paga qualquer preço. Quem não conhece, paga preço nenhum. Bom, mas agora eu quero falar da multiplicação. E a multiplicação, ela não é causa de algo, mas multiplicação é consequência de algumas coisas na minha vida e na sua. E, então, primeira coisa, nós nascemos e Deus deu esse propósito, multiplique. Agora, olha o que acontece, a multiplicação não é a fórceps. Você não chega debaixo de um pé de laranja e vê o pé de laranja gemendo para dar laranja. Você não chega debaixo de um pé de abacate e está lá, aí nasce um abacate. Não tem essa gemessão. Nasce. É uma consequência. Se um pé de laranja não está dando laranja, você vai lá ver, tem alguma doença, está faltando aí algum adubo, alguma coisa. A hora que você resolve esse problema, nasce laranja. Se fosse para gemer, imagina um pé de jaca, a gemessão que não seria. Imagina um pé de melancia, meu Deus do céu, ia gemer demais. Então veja,
É uma consequência. E aí, olha o que acontece. Isso aqui é muito importante, mas é muito importante. Deus criou o homem e a mulher e falou, multiplique-se. Para o homem e a mulher multiplicar, o que eles teriam que fazer? Trabalhar muito, investir muito, pôr muito dinheiro no negócio? Não, eles precisavam ter relação sexual. Relação sexual é prazer. Então isso significa o quê? Que o propósito da multiplicação gera prazer na minha vida e na sua. E se você sair daqui falando que eu falei para você sair por aí tendo relação sexual com tudo quanto é gente aí, você está torcendo o que eu estou falando. Estou só mostrando para você o seguinte, o que Deus fala para você fazer, que é o alvo, que eu nasci para isso, que você nasceu para isso, que é multiplicar, é algo prazeroso. É algo prazeroso. Se não tem prazer nisso, tem alguma coisa errada. Porque eu não tenho que fazer força para ter sexo com a minha esposa, não. Tem prazer com isso. Tem alegria com isso. Tem satisfação com isso. Então, se não tem isso, tem algo errado. Precisa ser resolvido. Mas a multiplicação é uma consequência. E enquanto você está multiplicando, você tem prazer. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então, eu não sei se você já percebeu, você é fruto de uma multiplicação. Eu não estou falando quando você nasceu. A forma como Deus resolveu de criar você, de gerar você, é uma multiplicação. Então, olha o que acontece. Sai do homem um espermatozoide, a mulher tem um óvulo, e aí conecta os dois. Quando conecta, o que gera? Uma célula. Uma célula. E essa célula começa a se multiplicar. E multiplica, e multiplica, e multiplica, e multiplica. Até ter uma quantidade de células, que é o que você vai ter. E aí, essas células agora, elas se agrupam por órgãos. E essas células que se agrupam por órgãos, também começam a multiplicar. Então, reúne as células lá do pulmão, e elas se multiplicam e formam o pulmão. O coração é assim, e assim é todo o corpo. Então, você é fruto de uma multiplicação. Veja que a multiplicação está no processo divino. Isso é um processo que Deus criou. Isso é um princípio de vida divino. Quem não multiplica tem alguma coisa errada, tem alguma doença, tem alguma coisa que não está funcionando. E eu quero falar para você pelo menos 3 coisas que produz multiplicação. Tem mais, mas eu considero essas, são 4, né? Eu vou falar só 3. Eu acho que o pastor Tony vai falar a 4ª hoje, então eu perguntei para ele o que ele ia compartilhar, ele falou, eu também ia falar isso, né? Então ele fala. Então eu vou falar 3. 3 coisas que produzem a multiplicação. Quantos aqui querem multiplicar? Dá um glória a Deus. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então nem preciso falar mais. Todo mundo levantou a mão? Eu queria te convencer da multiplicação, você já está convencido, mas eu vou falar assim mesmo. Então veja. Primeira coisa. Então veja, a multiplicação é uma consequência, não é uma causa. Mas o que é que causa a multiplicação? A primeira é o que eu compartilhei hoje de manhã com você, aqui desse sentimento e tudo que estou falando, que é o quê? Compreensão de que multiplicação faz parte da minha vida e da sua. De vez em quando eu vejo algumas pessoas sem conhecimento da palavra de Deus que dizem o seguinte, esse negócio de multiplicar célula, de alvos, de não sei mais o quê, e multiplicar igreja e rede, tudo, isso é coisa de pastor. É o pastor que quer uma igreja grande, ele que não tem nada para fazer, ele que não tem que trabalhar como eu trabalho o dia inteiro, e aí não sei mais o quê, fica criando isso, mais trabalho para a gente. Isso é completamente desconhecimento da palavra de Deus. Isso é desconhecer o propósito para o qual o ser humano foi formado, foi criado. Então o homem foi criado para multiplicar. Por que vai multiplicar? Porque Deus resolveu que a sua família é para crescer. E a forma da família divina crescer é multiplicando, é gerando novas vidas. E aí a família de Deus vai crescer. Então isso é um propósito divino. Eu e você nascemos para isso. Se não multiplicar, é porque está errado. Então conhecer e compreender isso vai me levar a querer multiplicar. E deixa eu citar alguns textos da palavra de Deus aqui, te lembrar. Tem vários outros, eu vou lembrar sobre esse. Olha o que é que Jesus fala lá em João 15. Acho que verso 16, se não me engano. Ele fala o seguinte, olha, não foram vocês que me escolheram. Eu é que vos escolhi. E vos escolhi para quê? O que está escrito lá? Para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então veja, não fui eu que fui correndo para Deus. Deus é quem me chamou. Ele criou um contexto que me fez ir. Mas foi Deus quem chamou.
E ele chamou para quê? Para dar fruto. O que é dar fruto? É multiplicar. Então, veja, Jesus está falando, eu é que te chamei, e te chamei para que você dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Se Jesus está falando isso, como que isso é coisa de pastor? Isso é coisa de Deus. Deixa eu te dar outro versículo. Certa vez, Jesus contando uma parábola, diz que tinha lá uma figueira que não dava fruto. E aí, alguém veio e falou, não dá fruto. Veio outra, não dá fruto, não dá fruto. Aí veio o dono falou assim, corta, porque não dá fruto, para que está aí? Aí o que a pessoa que estava cuidando lá falou, vamos fazer o seguinte, não corta agora não, vamos adubar, dar remédio, alguma coisa, e aí ela vai dar fruto, aí se não der fruto, corta. Então olha o que está falando, o que não dá fruto, cortado. Jesus também falou isso, ele falou, eu sou a videira verdadeira, aquele ramo que estiver em mim, dá fruto, dá fruto. Então veja, isso é o que está escrito na palavra de Deus. Então veja, Deus criou o homem e falou, multiplique-se. Agora Jesus veio e assim que partiu, o que ele falou? Qual foi a última coisa que Jesus falou para os seus discípulos? Mateus 28, verso 19. O que o Senhor falou? Olha o que o Senhor falou. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, então, ou seja, Jesus colocou algo assim que é básico para dar fruto. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, então, porque eu tenho toda autoridade, você pode ir para fazer o quê? Ide e tire férias. Ide e compre um carro. Ide e case. Ide e construa uma casa. Ide e fica à toa. Ide e vai dormir. Não, ide e fazer o quê? Fazer discípulos. Como que faz discípulos? Ele continuou falando. Batizando-as e ensinando-as. Isso é o que Jesus falou. Ide, faça, não tenha medo. E aí ele acrescenta, porque estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, Jesus está acompanhando. Ele fala para você ir e te acompanha. Ele falou, recebi toda a autoridade, e eu estou te protegendo, estou te guardando, mas dê fruto. Batizando. Eu sempre falo para os pastores, essa questão de movimentar o reino de Deus, um sai de uma igreja, vai para outra, o outro sai da outra e vem para... Isso não é bem o alvo de Deus. O alvo é batizando-as. Batizando significa que o reino de Deus está crescendo. Quando há uma movimentação, é só uma movimentação, o reino não cresceu. Mas o reino precisa crescer. Para o reino crescer, então é batizando-as. Então, veja, isso quem falou foi Jesus. Jesus que falou, vai, multiplique. Então isso é uma ordem, isso é uma missão, é chamada da grande comissão, é o grande alvo da vida cristã, fazer discípulos. E para fazer discípulos, é para ganhar, batizar. E é para fazer o que também? É ensinar. Batiza, ensina. Ensina o quê? O que Jesus ensinou. Esse é o alvo. Isso é multiplicação. Então ninguém pense que isso é coisa da cabeça de alguém. Não, isso é palavra de Deus. Quantos aqui gostam de glorificar a Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Fica com a mão levantada. Pois é, Jesus falou o seguinte, nisso glorificareis a meu Pai. Se você gosta de glorificar a Deus, olha o que Jesus fala. Nisso glorificareis a meu Pai, em que deis muito fruto. Continua com a mão. Agora vira para alguém que está com a mão levantada e fala, você quer glorificar a Deus? Então multiplique-se. E aqui eu estou falando só alguns versículos da palavra de Deus. Posso pegar de Gênesis, Apocalipse, em todo o livro da Bíblia está falando de multiplicação. Então veja, compreensão de que multiplicar é um princípio divino. Multiplicar significa que tem vida de Deus, onde tem vida cresce. Se não cresce, está faltando vida. Pode ter certeza absoluta. Então onde tem vida, cresce. Tudo que tem vida se move, cresce. E Deus é vida. E Jesus falou, eu vim trazer vida e vida em abundância. Então é multiplicação e muita multiplicação. Então isso é uma direção divina. Quando você se levantar contra isso, pensa, eu estou me levantando contra uma direção divina. Se eu não quero fazer, ok. Mas não diga que isso não é divino.
E nem se feche para isso. É melhor você chegar para Deus e falar: Deus, eu não quero multiplicar, o Senhor falou, mas eu não quero não. Mas faça alguma coisa na minha vida. Você pode ter certeza que Deus vai fazer. Mas não aceite isso. Não aceite não ter esse conhecimento, essa compreensão. Agora já é tarde, porque eu já te falei, você vai sair daqui, não tem mais jeito. Agora você já sabe. Se não fizer, está fazendo. Não quiser multiplicar, não vai multiplicar com conhecimento de causa. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, quando eu estou definido, decidido a fazer algo, eu preciso ter alvo. Porque o alvo é a expressão da minha compreensão. Então, todos os pais compreenderam que os filhos precisam estudar. Então, ele põe o filho na aula, vai lá e paga para o menino estudar. E ele sabe, ele tem que fazer lá, hoje eu nem sei mais como que é, se é primeiro grau, segundo grau, não tem isso mais não, né? Acabou tudo. Sei lá, tem que estudar. Tem lá, não sei quantos anos. Ele quer que o filho forme. Aí ele sabe todo o processo até o menino formar, e ele investe nisso, ele tem um alvo. Trabalha por causa disso. Deixa de comprar as coisas para ele, os pais, para investir na vida dos filhos, porque tem um alvo. Ele quer formar o filho. Porque sabe que isso é importante para os tempos do aqui e do agora. Está certo? Está certo. Tem um alvo. E aí ele pergunta para o filho: o que você quer formar? Você quer ser o quê? Muitos pais, às vezes, querem que os filhos formam naquilo que ele acha que é melhor. E pergunta. Eu me lembro que eu tenho 2 filhos, né? O primeiro, mais velho, desde criança, perguntava para ele: o que você quer ser? Engenheiro? Não tinha dúvida alguma. O mais novo sempre perguntava para ele: o que você quer? E ele ia mudando. Eu quero ser âncora de TV. Eu falei: oi. Olhava lá o Boris Casoy, ele falava: eu quero ser igual o Boris Casoy. Aí queria ser médico, depois queria não sei o quê. E eu perguntava: por que é que você muda tanto? É porque ele ia descobrindo que dava mais dinheiro. Quando ele ficou sabendo do salário do Boris Casoy, ele queria ser âncora de TV. Eu falei: meu filho, esse alvo é equivocado. Você não faz parte desse mundo. Você quer fazer alguma coisa, dá mais dinheiro. Você quer ser escravo do dinheiro? Pelo amor de Deus. O propósito de Deus é aquilo que dá prazer na sua vida de fazer. Ele falou: não, eu tenho prazer em ganhar dinheiro. Eu falei: mas você não tem um centavo. Pois é, mas eu acho que eu vou ter prazer em ganhar dinheiro. Graças a Deus ele é pastor hoje. Mudou de ideia, teve experiência com Deus. Experiência com Deus muda tudo. Então veja, primeiro eu preciso compreender. Mas quando eu falo que eu compreendi, os alvos vão definir que verdadeiramente eu compreendi. Não é só uma filosofia, não é só um conceito, é algo prático. Se não tiver alvo, então o que eu estou falando que eu tenho não é. Então, eu conheci minha esposa, eu não vou te falar qual era a minha vida não, porque eu tenho vergonha de falar o que eu era. Então, sim, mas era um cara perdido. Mas eu a conheci. Ela é prima de um amigo meu, era unha e carne eu e ele. A gente só saía junto e assim, né, era só umas bagunças, meu Deus do céu. E aí, o dia que eu a conheci, eu fui na casa dela, ela estava lá. Eu olhei e falei: quem que é aquela moça ali? Ele falou: não, Wilson, não, esquece. Eu falei: o que foi? É minha prima. Eu falei: daí? Aí ele falou assim: não, ela é muito simples, ela veio lá da roça agora, acabou de chegar, não sei mais o que e tudo, e ela não tem nada a ver com as mulheres que a gente sai. Eu falei: e você está maluco? Você acha que eu tenho coragem de casar com as mulheres que a gente sai? Isso aí é só para a gente divertir. Para casar, não. Eu vou casar com sua prima. Falei isso para ele. Foi a primeira vez que eu a vi. Irmãos, eu era ímpio. Eu estou te falando coisa que eu falei quando eu era ímpio. É um absurdo que eu falei para ele, mas eu era ímpio. Então, e aí, mas eu olhei para ela, e aí ela tinha namorado. E eu falei: agora o negócio azedou o mingau, porque... Eu vou ter que ser melhor do que esse namorado dela, para ver se ela larga dele e vem casar comigo. Acho que foi 1 ano depois, né? 1 ano depois nós estávamos namorando. Quer dizer, fui lá, tinha alvo, eu tinha um alvo de conquistar. Mas eu não podia falar mal do namorado dela, porque aí que ela ia afastar de mim. Mas eu não podia falar bem também dele. Eu tinha que fazer alguma coisa que ela olhasse, comparasse e falasse: não, é melhor esse sujeito que o outro. E aí, isso era um alvo. Irmão, eu era ímpio. Ímpio. Não sei se eu continuo contando isso. Pode contar não, né? Então, eu tinha um alvo, casar com ela. E trabalhei em função disso. 2 anos depois, a gente estava casado. Então, veja, um alvo por quê?
Ué, porque eu olhei, compreendi, falei, ela é o perfil da pessoa que eu quero me casar. O que eu penso de casamento, isso eu tinha 20 anos de idade, e ímpio, aí você imagina, cabeça, meu Deus. Mas tinha um alvo. E agora tem 41 anos e nós estamos juntos em nome de Jesus. Então a multiplicação precisa ter um alvo. Como eu disse aqui, Jesus que falou, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os. Então começa no batismo. Quem quer multiplicar sempre vai começar no batismo, porque Jesus disse, é para multiplicar batizando. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu alvo de batismo esse ano? Não precisa levantar a mão, mas deixa eu te falar uma coisa, se você não tem alvo de batismo, então você realmente, multiplicação não faz parte da sua vida. Você fala que faz, mas não faz. Porque se você crê nisso, se você acredita nisso, se você entende que isso aí é princípio divino, que você nasceu para isso, mas não tem nenhum alvo nessa direção, nenhum. Não tem nenhuma pessoa para você batizar esse ano, então como você vai multiplicar? Não vai. Não vai. Então precisa ter alvo. E aí é o seguinte, então você está lá numa célula, se você é líder ou não, não importa, você é membro de uma célula. Quantas pessoas se propõem, porque você entendeu, você vai trabalhar em função disso. Então alguém que quer ser um médico, ele sabe, puxa vida, eu vou ter que fazer primeiro grau, segundo grau, e eu tenho que estudar muito, porque tem muito mais pessoas querendo ser do que as vagas, eu tenho que ser melhor do que todos, para eu poder entrar. E aí a pessoa estuda muito. O que ele faz? Ele tira da vida dele bola, saída, passeio, festa. Por quê? Porque tem um alvo. Ele definiu um alvo, eu quero ser médico, então vai ter que investir muito nisso. Então, se você crê, entendeu que Deus te chamou para multiplicar, precisa de um alvo. Quantos aqui entenderam que foi chamado para multiplicar? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Não, fica com a mão levantada. Pergunta para quem está com a mão levantada, qual o seu alvo de batismo para esse semestre? Aí, abaixa a mão, pode abaixar. Os seus alvos definem aquilo que você crê, aquilo que é importante para você, aquilo que você está caminhando. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão, deixa eu ver. Vou orar por você. Levanta, não, calma, não, brincadeira. Vai, levanta. Os solteiros, levanta a mão. Esses que estão com a mão levantada, fica a mão levantada. Solteiro não consegue levantar, não. Você está vivendo de danoninho? Isso é a raiz, rapaz. Desses solteiros, quantos têm alvos de casar? Continua com a mão levantada. Aí, pode baixar a mão. Então, se você tem alvo de casar, então você vai orar. Você vai observar, você vai pedir ajuda para o seu líder, falar, me ajuda aí, o negócio ali está difícil. Tá bom, olha para cá, já passou. Eu estou vendo juvenil ali com o braço levantado, quer casar, meu Deus do céu. Tá bom, baixa a mão aí. Então você tem alvo, Você já viu alguém falar assim, às vezes está a pé, quer um carro, e fala, eu quero ter um carro, eu vou comprar um carro, mas não trabalha? Fala, não trabalho não, porque tem uns amigos do alheio ali, que eles têm carro e eles não trabalharam. Eles foram lá tomar o carro de alguém. Mas você é crente, você não faz isso. Você trabalha para comprar. E aí você vai trabalhar, você vai guardar dinheiro e tudo para comprar o carro. Então você tem alvo. Se algo é importante para você, você tem alvo. Como eu disse aqui, depois meus filhos casaram, eu falei, agora é a hora. E não foi. Falei, então eu tenho que orar, vou orar, eu tenho alvo, eu quero acontecer isso, vamos lá, vamos reacender isso, vamos desenvolver isso, porque o negócio deu uma esfriada, então agora precisa pegar fogo, porque agora é a hora. E a coisa pegou tanto fogo, tem quantos anos nós se casamos? 14? 13 anos. Hoje é o seguinte, eles vêm nos visitar, a hora que eles chegam, eu falo, que dia que você vai embora mesmo?
Porque eu quero mais tempo eu e minha esposa. Já acostumando, estamos juntos. Então, assim, eu amo meus filhos estarem lá, meus netos estarem lá, mas eu vou te falar, viu? Bom, deixa para lá. Então, assim, já falo, ó. Oh, Deus, não dá nem para falar muita coisa. Vocês vão escandalizar comigo hoje, hein? Estou vendo sua cara. Então, tem alvo. Se você tem alvo, você busca, você trabalha, você investe. Você vai atrás de alguém que já tem aquilo, você pergunta como que você conseguiu, como que é isso e tudo. Eu quero isso, me ajuda aí, me ensina aí. Aí a pessoa investe, e aí te ensina, transfere conhecimento, transfere para você queimar etapas e você conquista. Mas se não tem alvos, então não é importante para você. E se não é importante multiplicar, é porque você não entendeu o seu propósito de vida. Você não entendeu aquilo para o qual Deus te chamou. Então não é alguém tem que chegar e falar, ô fulano, faz alvo de batismo. Não, você fala, eu quero alvo de batismo. Por quê? É a minha forma de multiplicar. É a minha forma de mandar material para Jesus que está construindo a Nova Jerusalém. Onde nós vamos passar toda a eternidade. É a casa do noivo. Está construindo. Eu mando material e ele faz. Então, tem que ter alvos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quantas pessoas você vai batizar esse ano? Pergunta. Ó, deixa eu falar aí para os solteiros aí. Deixa eu explicar algo aqui. Solteiro, presta atenção. Solteiro que quer casar. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. A palavra de Deus fala que o servo de Abraão foi buscar esposa para Isaac. E aí, mas ele não sabia. Ele orou a Deus, porque Abraão falou para ele, vai lá, Deus vai te mostrar quem é a pessoa. Ele falou, meu Deus do céu, Deus vai me mostrar, vai. E aí ele foi. Quando ele chegou no lugar onde, em Padã Arã, que era o lugar onde Abraão falou para ele buscar a noiva, então, ele estava lá. Olha o que ele falou. Ele orou a Deus e falou, Deus, é o seguinte, eu andei aí, era mais ou menos como o pastor Bruno disse aqui, mais ou menos 800 quilômetros, ele andou. Uma caravana de camelos. Você sabe quantos litros de camelo com sede bebe? Quase 40 litros, de uma vez. Agora você imagina, depois de andar 800 quilômetros, chega os camelos. Você imagina o tamanho da sede dos camelos. Aí, o servo de Abraão falou o seguinte, bom, para ter certeza que Deus está na história, é o seguinte, eu vou parar perto de um poço. Está lá a camelada toda lá com sede. Eu não vou pegar água para esses camelos. E vai vir alguma moça, vai passar por aqui. E aqui eu falar para ela assim, me dá um copo d'água. E ela falar para mim, que vai dar água para mim, e vai também dar água para todos os meus camelos, essa é a dita cuja. E aí está lá, aí chega a Rebeca. Aí ele pede um copo d'água para a Rebeca. Quando ele pede um copo d'água para a Rebeca vai lá dar água para ele. Ele falou, não, vou fazer mais. Vou dar água para os seus camelos. Irmãos, naquela época não tinha energia elétrica, não. O poço tinha uns 30 metros de fundura. E puxava, era na corda, com o balde lá e tudo. Agora imagina, cada camelo, uns 40 litros. 400 litros d'água puxado no braço. Você entende isso? Olha o tanto que ela trabalhou para que ela pudesse ser escolhida para casar com o tal do Isaac. E aí ele estava lá olhando aquilo, e olhando. A hora que ela terminou, ele chegou, porque ele precisava ser parente lá né, de Rebeca e tudo. Aí perguntou, quem é você? Ela falou, eu sou filha do... O irmão dela era o... Não, você vai escandalizar com as coisas que eu falo. Não, ele parecia mais o Lambão do que Labão. Mas deixa para lá. Então, de Betuel, tá, e tudo. Aí o cara olha, o cara ajoelha e agradece a Deus. Mas como que é que ela foi escolhida? Trabalhando, frutificando. Puxando 400 litros d'água. Quem aqui quer casar? Com herdeiro, com a herdeira.
Fica com a mão levantada, fala para quem está com a mão levantada. Vai frutificar. Pode baixar a mão. 400 litros. No braço. A pessoa, Deus vai mostrar na hora quem é a pessoa que você vai casar. Agora, o que representa deixa eu te explicar. O que representa os camelos? O servo de Abraão, não está escrito exatamente o nome dele, mas dá para depois. É Eliezer, ou Eliezer. Ele aponta para o Espírito Santo. E quem são os camelos? Que carregavam os bens e tudo. É a comitiva dele. A comitiva dele aponta para quem? Para a igreja. Para a igreja. Então, quanto mais você investir a sua vida na casa de Deus, mais o herdeiro vai aparecer assim. Você sabe que esse casamento foi o único casamento na palavra de Deus descrito, onde o homem que naquela época podia ter mais de uma mulher, nunca teve. Amou a esposa do início até o final e nunca tocou em outra mulher. Foi Isaac. Sabe por quê? Ele é o filho. O filho aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é 100% fiel à igreja, que é a noiva dele. Se você quer casar com alguém fiel, vai frutificar. Vai tirar água para os camelos. Vai trabalhar para a igreja. Mas eu não sei porque eu estou falando nisso. Bom, alvo, vamos voltar para o alvo. Então, alvos, define se realmente você compreendeu. Se você compreendeu, você faz alvos. Quem é que não faz alvos? Deixa eu te falar quem que não faz alvos. Quem compreendeu e não faz alvos. São aqueles que o diabo domesticou. Virou cachorro de estimação com o diabo. Virou uma conversa legal. Porque é o seguinte, quem é o mais, assim, o inimigo da multiplicação? É o diabo. Por quê? De onde é que vêm os frutos que você vai gerar? Do reino do inferno, do império das trevas. Você vai esvaziar o inferno e encher os céus. Quanto mais você multiplica, mais o inferno é esvaziado e mais o céu cresce. Então, quem é que é contra a multiplicação? É o diabo. Agora, o que ele faz? Ele lança coisa na sua cabeça. Ele fala para você, vou te falar, o que o diabo fala para você não frutificar? É assim mesmo. Fulano é muito duro, a Beltrana também. É o seguinte, aqui nesse lugar é tudo árido, ninguém converte. Aqui nesse trabalho seu é tudo endemoniado, ninguém quer saber nada de Deus. Aqui nessa escola é o seguinte, acabou, aqui é corpo fechado, não tem jeito de entrar não. O diabo fica falando isso na sua cabeça. Não, isso aí é exagero do pastor. Não, isso aí, e aí vai colocando isso entrando, vai fazer o quê? Vai domesticar você. Aí o diabo faz o que quer, aí você come na mão dele, porque animal de estimação come na mão do dono. Mas acontece que você não tem nada a ver com o inferno. O inferno pode olhar para mim e falar assim, não, aquele ali é um pastor domesticado. Vou te falar, pastor domesticado é aquele que não tem alvo de crescimento. O inferno domesticou ele. Ele não ofende o inferno, ele não afeta o inferno. E aí não tem alvos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre tem alvos em função do reino de Deus. Mas ele sabe, a hora que ele definiu o alvo no reino de Deus, ele arrumou uma briga com o diabo. E aí, qual o problema, sendo que o poder está do nosso lado? E aí, qual o problema, sendo que Jesus já venceu o diabo? Nós estamos aqui, como a palavra de Deus diz, Jesus manifestou para destruir as obras do diabo. Eu e você, como discípulo de Jesus, também é para destruir as obras do diabo. Então, o que Jesus falou? Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, é o seguinte, não tema. Jesus não falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, não tema. Pode ir, pode definir, porque Deus está com você nesse alvo. Não tem nada que possa parar. Vou te falar, o único ser do universo que pode te parar no seu alvo de multiplicação de batismo é você mesmo. Só você pode te parar. O diabo não pode, nenhum anjo pode, e Deus não quer parar, porque Deus está te empurrando para dar fruto. Então veja, a multiplicação é consequência, primeiro, de uma compreensão, segundo, de alvos. Onde não tem alvos, não cresce. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, já fez o seu alvo aí agora?
E eu não estou falando do líder da célula, do discipulador, do pastor, não. Estou falando daquele que é filho de Deus. Daquele que olhou para a obra do Calvário e valoriza essa obra. Estou falando para esse. Aquele que olha e fala, eu quero ser como Jesus Cristo. A Zanilda ministrou aqui hoje. Que Jesus veio. Olha o que ela disse, que coisa poderosa. Jesus era o unigênito, filho de Deus. Mas aí o que ele fez para se multiplicar? Se esvaziou de si mesmo. Abriu mão do seu alto sublime trono, da imortalidade, para se tornar homem. E como homem, morreu na cruz do Calvário. Para quê? Para se multiplicar. Agora ele não é mais o filho unigênito, ele é o filho primogênito. Primogênito significa que tem outros. Para que pudesse ter filho, para que pudesse multiplicar, olha o que Jesus fez. Olha o quanto Deus valoriza isso. Olha o quanto Jesus valoriza isso. E eu e você, quantos aqui querem ser como Jesus? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Fica com a mão levantada. Fala para quem está com a mão levantada. Então faça como Jesus. Multiplique-se. Aí Jesus partiu. Deixou 12 homens. Como ele. Se multiplicou. Foi o que ela disse. Então veja. Depois Jesus partiu, Pedro e João estavam lá, orou, um paralítico andou, virou aquele negócio, aí vem os fariseus, pega eles e prende. Aí no outro dia tem reunião do presbitério, põe os dois lá para falar. E aí pergunta, o que é que vocês fizeram? Por que é que vocês fizeram isso? Em nome de quem que vocês fizeram? Eles começaram a falar. Sabe o que o Sinédrio percebeu? Falou, eles estão falando desse jeito? Mas como? Eles são homens iletrados. Eles não foram para a escola, são pobres, semi-analfabetos, mas olha como que eles falam. E aí eles tiveram certeza de quê? De que eles estiveram com Jesus. Jesus se multiplicou neles. Então, Jesus se multiplicou neles, que se multiplicou em outro, se multiplicou em outro, multiplicou em outro, e multiplicou em mim, multiplicou em você. E para frente? Vai parar aqui? Não, vai continuar multiplicando, desde que você entenda isso e defina um alvo. Então eu espero, em nome de Jesus, é mais ou menos 2.500 membros a NOA, né, hoje. Eu quero saber o seguinte, no final do ano, quantos vão ser? Vamos ver, ouça aí, deixa eu ver, vai, fala aí. 5.000, 10.000, o que mais? Vai, fala. Vai ser esse acordo com o que você tiver disposição que seja. Se o ano inteiro, cada um multiplicar uma única vez, serão 5.000. Quantos aqui são terra boa? Pensa bem, eu vou perguntar de novo, vou te dar outra oportunidade. Quantos aqui são terra boa? Fica com a mão levantada. Fala para quem está com a mão levantada. A terra boa multiplica a 30, 60 e a 100 por 1. Então nós podemos chegar no final do ano com muito mais do que 10.000 pessoas, porque Deus deu a graça para você de juntar mais de 400.000 pessoas e pôr do seu lado. Aqui maior é o seguinte, você abriu a janela, você dá de cara com uma pessoa. Anda pela rua, aquela multidão de gente. Deus colocou tudo isso junto, para não ter desculpa. Não é como Paulo, que tinha que viajar para achar gente, não. Aqui se abriu a janela, pronto, tem gente do outro lado, não convertido, e está esperando alguém para testemunhar, para se multiplicar naquela pessoa. Amém, igreja? Amém. Pastor Tony, nós vamos chegar em quanto no final do ano? Qual é o alvo? Ele está somando o que o pessoal já passou. Pois é, olha o alvo. Eu sempre falo para os pastores, conversa com a sua equipe para saber o alvo. Não chega lá e enfia um alvo de goela abaixo, não, porque isso não funciona. Jesus falou, ide, mas o alvo é você que define. Alguém fala, como que eu vou definir o alvo? Define o alvo naquilo que Deus disse. Deus disse, está escrito, Paulo falou, que é da vontade de Deus que todos se convertam. Se é da vontade de Deus que todos se convertam, então o alvo é 100%. 100% de quê? Dos alunos que estão lá junto com você, dos seus colegas de trabalho, da sua família, é o alvo. Mas eu estou vendo que
Nem os 2.500 estão querendo frutificar pelo menos uma vez no ano inteiro, porque é 3.500. Vai fazer outra reunião. Glória a Deus. Essa é a resposta certa. Bom, agora que nós ouvimos, agora que nós compreendemos tudo, vamos fazer uma nova reunião. Irmãos, se vocês multiplicar uma única vez no ano inteiro, é 5.000. É 5.000. Alguém dá uma glória a Deus aqui para mim? Ah, pastor, você está insistindo demais. Eu estou insistindo? Não foi eu que morri na cruz, não. Foi Jesus Cristo. Eu não sou Deus, não saí do meu alto sublime trono e morri na cruz do Calvário para que você pudesse multiplicar, não. Foi Ele. Ele é que deu a vida por isso. Eu só peguei carona. Só estou no mesmo barco. Só abracei isso. Porque quando eu olho lá, isso me constrange. É por isso que eu abri mão da minha vida natural toda. Meu trabalho e tudo. Vou te falar uma coisa. Quando eu me converti, né, não era uma pessoa que estava precisando de dinheiro. Nem era uma pessoa que estava precisando de uma carreira profissional. E nem era uma pessoa que não tinha um mínimo de importância e legado profissional. Mas eu encontrei algo muito melhor em Jesus. Falei, isso aqui agora perdeu o valor. Eu quero é isso. Eu entendi, eu compreendi. E estou aplicando toda a minha vida nisso. E eu espero que você compreenda também. E aplique a sua vida também. E se você ficar meio contrariado comigo nisso aqui, o dia que nós estiver lá na eternidade, você vai me agradecer. E eu não tenho nenhum problema em ficar contrariado aqui, desde que você tenha eternidade diante do Senhor, assim. Porque o que é que você espera quando você encontrar com Jesus, que Ele fale para você? Você vai encontrar com Jesus, pode ter certeza. O que você espera ouvir dele? Eu vou te falar o que eu espero. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. É isso que eu espero ouvir de Jesus. E o que você espera? Nossa, rapaz, mas que carro seu é bom, hein? Corre pra caramba. Nossa, aquela viagem que você fez, misericórdia. Eu queria estar lá. Tirou um selfie para mim? Será que é isso que você quer ouvir de Deus? Mas eu gosto de selfie. Quantos aqui vão multiplicar? Levanta a mão e fica com a mão levantada. Senhor, tira um selfie agora. Amém. Pode baixar a mão agora. Terceiro ponto. O primeiro, a multiplicação é uma consequência de compreensão, de revelação, de propósito. Segundo, de alvos em cima dessa compreensão. Tem compreensão? Então, olha aqui para você ver, olha, eu acho que foi o pastor Bruno que perguntou quantos são líderes, quantos são discipuladores. E eu fiquei olhando. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós vamos casar com Jesus para quê? Eita, me ajuda aí. Para quê? Reinar. É assim que termina a revelação da palavra de Deus. E reinarão pelos séculos dos séculos. Vai ter um casamento das galáxias, e vão reinar. Eu te falo uma coisa, como Jesus reina? Do mesmo jeito que os reis desse mundo reinam? Não. Jesus falou, no meu reino é diferente. No reino desse mundo, como que é que as pessoas reinam? Eles reinam para os seus súditos o servirem. No reino de Deus, Jesus foi ao contrário. A gente reina para servir. Então, eu e você precisamos aprender a reinar, para reinar com Cristo. Onde? Onde você vai aprender a reinar? Porque depois que você partir, acabou o seu tempo. Onde você vai aprender a reinar como Jesus reina, para poder reinar com Ele toda a eternidade? Onde? Onde? Dentro da igreja. Dentro da igreja você aprende a reinar como Jesus reina, para você reinar junto com Ele eternamente. Então eu te pergunto uma coisa, se
Quantos aqui querem reinar com Jesus? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Fica a mão levantada. Fica a mão levantada. Vira para quem está com a mão levantada e fala: você está reinando aqui? Você está liderando aqui? Porque se você quer reinar com Cristo e não está aqui, liderando aqui, onde você vai aprender? Ah, pastor, eu fiz um curso na FGV, de liderança. Esse curso é lixo para os céus. Pode ser muito importante aqui, mas para os céus, desprezível. Porque ele ensina a reinar de uma forma, liderar de uma forma diferente de Jesus. E eu e você vamos casar com Jesus para reinar. Então eu preciso liderar aqui. Agora, se você vai reinar com Jesus, não lidera aqui, vai partir, vai chegar lá e vamos lá, Jesus, vamos reinar. E falar: e você liderou onde? Eu liderei, Jesus, é o seguinte, o senhor tem que compreender, eu trabalhei muito, era casado, estudava à noite, o senhor ainda quer que eu liderasse lá na igreja? Eu falei: não quero que você liderasse lá na igreja, só queria que você estivesse preparado para reinar comigo, mas você não está. Não, então tá bom, e agora? Agora acabou o tempo. Mas então o que vai acontecer comigo? Essa é outra pregação, vou falar não. Você entende? Liderar na igreja é aprender a reinar, porque nós vamos reinar com Cristo. É aqui que aprende. É dentro da igreja, não é lá fora não. Ah, eu sou chefe aqui. Não, lá no mundo lidera de um jeito. Aqui dentro da igreja lidera de outro. E é aqui que eu aprendo. Então, quem entendeu, vai ser líder. Então, se você levantou a mão e quer reinar, procura o seu líder e fala: eis-me aqui. Estou pronto. Treina. Me treina, porque eu quero liderar, porque eu quero reinar. E terceira causa da multiplicação: primeira, a compreensão; segundo, são os alvos. Vou ler um texto aqui, a palavra de Deus para você. Está lá em Lucas, capítulo 1. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, olha o que acontece. O anjo aparece e fala para Maria: bem-aventurada. Fala para a pessoa que está do seu lado: bem-aventurado. Fala para ele: se alegre, bem-aventurado. Ela fala, a pergunta para ele: o que é que está acontecendo? Não precisa falar, agora eu estou falando. Ela perguntou para ele. Ela ficou pensando: o que está acontecendo? Esse cara fala que eu sou bem-aventurado, o que é que está acontecendo? Aí ele fala: você foi escolhida. Escolhida para quê? Para ter um filho. Como que é isso? Jesus vai nascer de você, ele vai reinar sobre tudo. E ela fala: como que vai ser isso? Porque eu sou noiva, sou virgem, não casei ainda. Como você está falando que eu vou ter filho? Aí ele explica: isso é a obra do Espírito Santo. Não é na força do seu braço, não é de forma natural, isso é algo espiritual. E aí ele explica: olha, você está pensando que isso é impossível? Não, para Deus não há nada impossível. Agora, Maria tinha que tomar uma decisão. Agora, ela tinha que fazer uma escolha. Ela compreendeu
o que ele estava falando. Eu imagino Maria pensando. Não sei quanto tempo levou para ela dar a resposta para o anjo. Porque o anjo explicou tudo. Agora ela tinha que se posicionar. Agora ela tinha que fazer uma escolha. E eu imagino Maria pensando. Bom, eu sou noiva, eu sou virgem, e eu vou aparecer grávida. E aí, a hora que a barriga crescer, o meu noivo vai perguntar, o que é isso? Nós não tivemos relação? E aí eu vou ter que falar para ele. Isso aqui é obra do Espírito Santo. E aí ele vai falar com os meus pais. Maria está grávida. Não é meu filho. Mas quem que é? A obra do Espírito Santo. Aí eu imagino ela pensando, o que meus pais vão fazer comigo? O que o meu noivo vai fazer comigo? Porque até hoje isso nunca aconteceu. Desde que o mundo é mundo, nunca aconteceu. E agora o anjo está aqui me propondo isso. Ou seja, se eu aceitar e aparecer grávida, o mundo vai cair na minha cabeça. Porque a hora que eu falar para meus pais, eles não vão aceitar. A hora que eu falar para o meu noivo, ele também não vai aceitar. E aí o que vai sobrar para mim? Vai ter um preço isso. O mínimo do preço é meus pais me pôr na rua. Porque o normal era apedrejar, me matar. Mas se eles forem benevolentes, eles vão me jogar na rua. Meu noivo vai me largar na rua também. E a única coisa que sobrava naquela época para uma mulher que não tinha nem o pai nem o marido, era ser prostituta, que estava na rua. Esse era o cenário natural das coisas que ia acontecer. Maria estava lá pensando, nossa, mas essa proposta de Deus, isso é bem-aventurado? E quando for mal-aventurado, então eu estou perdido. Porque o bem-aventurado vai acontecer isso comigo? O bem-aventurado vai ter tantas consequências assim? E ele está falando para eu me alegrar com isso? Ela estava pensando, eu imagino as coisas que passaram pela cabeça de Maria. Mas aí, qual foi a resposta de Maria? Olha o que ela fala. Vou ler aqui para você. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O anjo ausentou e ela ficou grávida. E aí, o que aconteceu? O que ela estava pensando. José, ao saber, eu imagino Maria contando para José, eu tenho uma coisa para te contar. Ele falou, vai, fala. Eu não sei. Você acredita em mim? Você confia em mim? Você acha que eu sou uma mulher mentirosa? Eu imagino que o José falou, lógico, você é perfeito. Aí. Você é o amor da minha vida. Você é tudo que eu queria. Ela falou, pois é, eu estou grávida. Eu vou o quê? Grávida de quem? Do Espírito Santo. O que José, depois que ele ficou sabendo, resolveu fazer? Largá-la. Largá-la. Ele falou, não sei como foi a conversa dele com ela, mas ele estava pensando em largá-la. Ele deve ter brigado com ela. Falei, mas você está pensando que eu vou acreditar nisso? Que absurdo é esse? E ele pensou em largar. O que aconteceu? Deus entrou na história e falou para ela, ela está falando a verdade, isso é obra minha. Deus entrou na história, porque o que era o natural acontecer, aconteceu. Mas o que Maria então fez? Ela falou, eis-me aqui. Seja feita a vontade do Senhor. Vou te falar uma coisa. Quando você decidir multiplicar, o mundo cai na sua cabeça. Quando você fala que você vai trabalhar, e trabalha o dia todo, ainda vai para a igreja, e que você vai pregar, ou lá no seu trabalho, você está dando testemunho, os outros olham para você e falam o quê? Eu, quando resolvi ser pai, eu me converti, o povo lá no meu trabalho não falaram muito, mas quando eu disse que ia ser pastor, o mundo caiu na minha cabeça. Esse cara é alienado. Ele é louco da cabeça, ele está surtado. Foi isso que eu ouvi. Ouvi isso lá no meu trabalho e lá nos meus parentes. Todo mundo falando isso. Então o mundo cai na sua cabeça. Por quê? Você decidiu viver para Deus. Você decidiu o propósito de Deus. O mundo conspira contra as coisas de Deus. Cai na sua cabeça? Cai. Mas aí é uma decisão. É uma escolha sua e minha. Nós vamos escolher. O mundo talvez não vai reconhecer e que não reconheça esse problema do mundo. O que eu quero é que Deus olhe e fale, servo bom e fiel. O que ela falou? Eis-me aqui, seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Não importa o preço que eu vou pagar. Não importa se o mundo vai cair na minha cabeça. Não importa o que vai acontecer. Eu vou abraçar o propósito eterno de Deus para a minha vida. Eu não vou ficar aí desfrutando desse mundo. Não. Se eu tiver que abrir mão do mundo, vou abrir. Se eu tiver que abrir mão de ganhar mais dinheiro, eu vou abrir.
Se eu tiver que abrir mão de passear, eu vou abrir. Se eu tiver que abrir mão, seja do que for, eu vou abrir. Eis-me aqui, Senhor. Eu entendi, eu compreendi, eu abraço o teu propósito. Eis-me aqui. Essa é a palavra que Deus espera de você. Espera daqueles que compreenderam. Eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. Porque é o seguinte, você não vai multiplicar na força do seu braço. Nem você, nem eu, não tem poder algum para gerar uma nova vida. Isso é obra do Espírito Santo. Só Deus faz. A única coisa que Deus quer sua e minha é testemunhar. Só abrir a boca e falar, eu conheci Jesus. Ele mudou a minha vida. Eu vou viver a eternidade com Ele. Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida e morreu pela sua também, fulano. Você não quer fazer parte desse time? É só isso. É tão somente isso. E aí o Espírito Santo faz a obra. Mas, quando você der o testemunho, a pessoa vai falar. Eu já falei isso para os irmãos, você já deve ter ouvido. Quando eu me converti, meu chefe falou para mim assim, Will, você é um cara até inteligente, como que você é crente? Fiquei pensando. Então, para ele, eu era burro. Era uma atitude impensada, uma atitude louca, uma atitude maluca de ser crente. Você já deve ter ouvido isso. Mas se você testemunhar, você vai ouvir com certeza. Então, eu quero orar por você agora. Deixa eu resumir aqui o que eu falei para você aqui nesse dia. Não desvalorize a graça de Deus. Valorize. A sua forma de valorizar é multiplicando. E para multiplicar, a multiplicação é uma consequência de compreensão daquilo para o qual Deus te chamou, daquilo para o qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Essa compreensão vai levar você a definir alvos. E esses alvos vão acontecer quando você falar, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Ponto. A multiplicação vai acontecer. É simples assim. Amém, igreja? Amém. Eu quero orar por você. Aqueles, tão somente esses, que compreenderam, que querem definir os seus alvos e quer deixar que o Espírito Santo te use para que esses alvos sejam conquistados, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Somente aqueles que querem falar eis-me aqui. Os outros senta aí, uma hora Deus fala com você. Você que levantou, então ora a Deus agora. Fala para Ele, Senhor, eu estou aqui. Esse vai ser um ano diferente. O meu alvo é o teu alvo. Vou batizar, segundo a sua fé, tantos. Fala isso aí para Deus. Eu me comprometo, me alianço com o Senhor nisso. Fala isso para Deus agora. É só você e o Senhor. Conversa com Ele. Daqui a pouco nós vamos orar mais. Mas por hora é você se comprometendo com o reino de Deus. É você mudando o seu foco de vida cristã. Faça como Maria. Eis-me aqui. Coloca diante de Deus o seu alvo. Seu alvo de batismo para esse ano. Agora nós vamos orando em grupos. Novamente, reúne aí o grupo aí que vai... Olha o que o anjo falou para Maria, presta atenção. Ele estava falando com Maria e deu uma notícia para ela que ninguém sabia. Isabel, sua prima, que era estéril, já idosa, está grávida. 6º mês. E o fulano que vai sair de lá, João Batista, vai se juntar, vai fazer uma equipe
com seu filho Jesus. Maria falou, eis-me aqui, foi bater aonde? Lá na casa de Isabel. Quando chegou lá, o João Batista, que já era vivo, estava lá dentro da barriga dela, estremeceu, cheio do Espírito Santo. Porque ele viu Jesus chegando. Uma criança. Mas já estremeceu de ver o Senhor, o Rei dos Reis. Uma equipe. Uma equipe. Passa a sua equipe aí de conquista agora. Com quem que é que você vai conquistar? Reúna aí. Vai, reúna sua célula. Reúna sua célula. E vocês juntos vão orar. Assumindo o compromisso juntos. Ó, eu assumi um compromisso aqui. E você me ajuda aí. E vocês juntos como equipe vão orar ao Senhor agora.